Fala a torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O volante Juan Sforza voltou a vestir a camisa do Vasco no clássico contra o Flamengo, no último sábado, após mais de um mês afastado dos gramados. O jogador, que havia perdido espaço no elenco e sequer vinha sendo relacionado, recebeu uma oportunidade de Fábio Carille na reta final do jogo. Ele entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, substituindo Jair. Antes desse clássico, Sforza havia atuado por apenas 4 minutos sob o comando de Carille, na vitória por 1-0 contra o Maricá, em 29 de janeiro. Além desse confronto, o argentino também esteve em campo contra o Boa Vista, quando o time foi dirigido pelo técnico interino do Sub-20, Ramon Lima. Com poucas oportunidades na temporada, Sforza soma 3 partidas em 2025, todas saindo do banco de reservas. No total, ele acumulou 76 minutos jogados, sem marcar gols ou contribuir com assistências. Desde o duelo contra o Maricá, o volante ficou fora da lista de relacionados de Carille em 5 das 7 partidas seguintes. Curiosamente, sua presença ocorreu apenas nos clássicos contra o Flamengo, tanto na fase classificatória da Taça Guanabara quanto no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A chance recebida no clássico de domingo se deu pelas ausências de Paulinho, suspenso, e Tietê, lesionado. Com essas baixas, Sforza voltou a ganhar minutos e tentou aproveitar a oportunidade. Na entrevista coletiva pós-jogo, Fábio Carille explicou a decisão de utilizar Sforza após tanto tempo sem aproveitá-lo. Ele também falou sobre a necessidade de reduzir o elenco para melhorar a qualidade do trabalho e abrir espaço para jovens da base. Sforza é um jogador muito técnico e manteve o profissionalismo mesmo sem estar jogando. Em breve, precisaremos sentar e decidir o melhor para o Vasco. O elenco está grande, e precisamos reduzi-lo para melhorar a qualidade do trabalho e permitir que garotos da base tenham oportunidades, destacou o treinador. A trajetória de Sforza no Vasco tem sido marcada por dificuldades para se firmar no time principal. Desde sua chegada, o jogador não conseguiu conquistar um papel de destaque na equipe e segue com futuro incerto dentro do clube. A diretoria vascaína tem buscado ajustar o orçamento e, até o momento, não vê o argentino como peça fundamental na rotação do elenco. Por isso, a possibilidade de uma transferência ainda é considerada nos bastidores. Mesmo sem negociações avançadas, Sforza despertou interesse no mercado, com sondagens de clubes da Major League Soccer, MLS, e da América do Sul. No entanto, nenhuma proposta concreta chegou à mesa do Vasco até o momento. O clube analisa possíveis movimentações para o meio do ano, quando a janela de transferência se reabre e pode oferecer novas oportunidades para o jogador e para a equipe. Enquanto isso, o volante segue treinando e aguardando novas chances com Carille, que deixou claro que pretende dar mais espaço para atletas das categorias de base. Caso continue no Vasco, Sforza terá que demonstrar sua capacidade e aproveitar melhor as oportunidades para mudar seu status dentro do elenco. O futuro do jogador ainda está indefinido, mas as próximas semanas podem ser decisivas para determinar se ele seguirá no clube ou buscará novos ares em outra equipe. A torcida vascaína aguarda os próximos passos da diretoria e da comissão técnica para entender o planejamento envolvendo Sforza e outros jogadores que podem deixar o time. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Léo Pelé, ex-zagueiro do Vasco e atualmente no Atlético PR, rompeu o silêncio e fez graves acusações contra seu ex-clube. Em entrevista recente, o jogador revelou bastidores conturbados durante sua passagem por São Januário e apontou problemas estruturais e administrativos que, segundo ele, prejudicam o desempenho da equipe. O defensor afirmou que a estrutura oferecida pelo Vasco não condiz com a grandeza do clube. Ele destacou dificuldades no dia a dia dos treinamentos e mencionou problemas na organização esportiva, que afetavam diretamente o rendimento dos atletas. Além disso, Léo Pelé relatou atrasos salariais e uma falta de comprometimento da diretoria em resolver questões financeiras. Segundo ele, essa instabilidade impactava o grupo e gerava desmotivação dentro do elenco.
Outro ponto criticado pelo jogador foi a falta de planejamento estratégico do Vasco. Para ele, muitas decisões eram tomadas sem um critério técnico claro, o que prejudicava a evolução do time e comprometia as chances de alcançar objetivos maiores na temporada. O zagueiro também revelou que a comunicação entre a diretoria e os jogadores era falha. Segundo ele, a falta de diálogo gerava um clima de incerteza e insegurança dentro do vestiário. Além disso, Léo Pelé apontou que a infraestrutura do centro de treinamento do Vasco apresentava deficiências. Ele citou falhas logísticas, ausência de equipamentos modernos e uma estrutura abaixo do esperado para um clube de primeira divisão. O defensor afirmou que sua insatisfação era compartilhada por outros jogadores do elenco, mas muitos evitavam se manifestar publicamente por medo de represálias ou desgaste com a diretoria. Sobre a comissão técnica, ele elogiou o trabalho de Fábio Carille, mas ressaltou que o treinador enfrentava dificuldades para implementar sua metodologia devido à instabilidade interna do clube. O ex-vascaíno revelou ainda que conversas sobre reforços e mudanças no elenco eram frequentemente ignoradas pela diretoria, o que gerava frustração entre os jogadores que esperavam uma equipe mais competitiva. Apesar das dificuldades, Léo Pelé destacou que o elenco sempre se manteve comprometido e buscou dar o seu melhor dentro de campo, mesmo sem o suporte ideal da diretoria. Ele cobrou uma postura mais transparente da gestão do Vasco, afirmando que os jogadores precisam saber exatamente quais são os planos para o clube, tanto no curto quanto no longo prazo. O zagueiro revelou que, em determinados momentos, cogitou deixar o Vasco antes do fim do contrato por conta das condições enfrentadas, mas permaneceu por respeito à torcida e aos companheiros de equipe. Após deixar o clube, Léo Pelé afirmou que sua experiência no Atlético PR tem sido completamente diferente, elogiando a organização e estrutura do time paranaense, algo que ele sentiu falta durante sua passagem pelo Vasco. A diretoria do Vasco ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Léo Pelé, mas a repercussão entre os torcedores foi intensa, dividindo opiniões sobre as críticas do ex-zagueiro. O futuro do Vasco segue como uma incógnita, e as palavras de Léo Pelé reforçam a necessidade de mudanças estruturais para que o clube retome o caminho das glórias e volte a brigar por títulos importantes. Muitos torcedores demonstraram preocupação com as declarações do jogador, já que reforçam as críticas recorrentes sobre a falta de organização do clube. Para alguns, isso evidencia a urgência de uma reformulação na gestão vascaína. Por outro lado, parte da torcida considera que as palavras de Léo Pelé podem ter sido motivadas por uma experiência pessoal negativa e que a atual diretoria precisa ser cobrada, mas sem desconsiderar os esforços para reerguer o clube. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!